No programa de hoje, vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Está aqui conosco o deputado estadual Adolfo Menezes, ele que é do PSD, e conosco vai falar sobre política e ações, tanto no plano nacional, como também no plano local na Bahia. Seja bem-vindo, presidente, ao nosso Espaço Cidadão. O prazer é meu, Robson, é um prazer grande falar para o Brasil inteiro. Eu gostaria só, Robson, quanto tempo nós vamos dispor para que eu me policie aqui nas respostas? 20 minutos. Ok. Muito bem. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao presidente sobre a visão que você tem em relação ao quadro político nacional, né? Como está se desenhando rumo a essas eleições para 2022. Né? Você tem a perspectiva do próprio presidente atual disputar, se for o caso, a reeleição, e você tem, por outro lado, além da candidatura, ou pré-candidatura de Lula à presidência da República, de Ciro Gomes e outros nomes. Então, qual é a avaliação que você faz desse atual quadro político partidário, olhando para a presidência da República no próximo ano? Olha, em primeiro lugar, um bom dia a todos. Apesar de discordar totalmente da política, da forma de agir, de comandar a nação do presidente Bolsonaro, ele, por estar internado, acredito que mesmo discordando, a política é uma coisa, a vida é outra. Eu gostaria de desejar o seu pleno restabelecimento, que resolva logo o problema que ele teve, que não precise passar por nova cirurgia e que volte a governar, mesmo discordando totalmente da forma que ele tem conduzido o nosso país nesses 2 anos e meio. Ele que prometeu tanta coisa que mudaria a política do nosso país, que eu não acreditei, mas muitas pessoas, claro, a maioria do Brasil acreditou. É por isso que ele é presidente. Infelizmente, ele já foi aí capturado pelo Centrão. Então, a situação triste do nosso país, que poderia estar em outro patamar, mas, novamente, a gente vê as políticas que precisavam ser feitas, as reformas que precisavam ser feitas. Claro que não é fácil. O Congresso Nacional são 513 deputados federais, mais 80 e tantos senadores. Não é fácil, mas você veja que muitas reformas já eram para ter sido feitas e não são feitas, já com receio de perder voto, com receio de desagradar. Porque, é claro, qualquer reforma vai atingir alguém, mas o Brasil precisa dessas reformas. Precisa da reforma previdenciária, precisa da reforma administrativa e tantas outras. E nós estamos aí com o problema principal, graças a Deus, na medida... Isso a gente já sabia, quer dizer, sabia, porque a gente ouve, a gente acredita, eu acredito na ciência. E os cientistas já tinham dito que a única forma de diminuirmos essa mortalidade, né, de tentar voltar à vida normal, era com a vacinação. Então, estamos ainda aí para 90 e tantos milhões de brasileiros da primeira dose, e os dados começam a diminuir, graças a Deus. Infelizmente, chegamos a esse estágio com mais de 530 irmãos e irmãs nossas que perderam a vida em decorrência das políticas do presidente da República, dos seus ministros, principalmente o ministro da Saúde, a quem cabia a política de saúde do nosso país. Então, negando a ciência, que todos nós já sabemos aí a triste realidade, o Brasil aí sendo pária internacional, né, em decorrência da grande transmissão, da quantidade de mortes que nós temos ainda. Mas, graças a Deus, repito, as coisas começam a dar sinais de melhora em virtude da ciência, em virtude da chegada das vacinas. Então, por isso que a gente só tem a agradecer. Então, infelizmente, Robson, né, o nosso país era para estar em outro patamar, mas em Brasília, claro que tem muitos deputados e senadores bem intencionados,
mas, infelizmente, muitos só estão preocupados em salvar a pele. Então, o Brasil fica para depois. E aí, muitas reformas que a gente poderia já ter feito para o país já estar em outro patamar, um país tão rico como o nosso, com a população trabalhadora como a nossa, está aí com um índice de 15 milhões de desempregados e tantas mazelas que nós não temos em 20 minutos condições de discorrer. Presidente Adolfo Menezes, o preside a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, é membro do PSD. O PSD, partido que nacionalmente tem desenvolvido muitas conversas para tentar se posicionar em relação às eleições do ano que vem, em 2022. Pelo contato que o senhor tem também nacional, arriscaria dizer para que lado vai, como vai se posicionar o seu partido, o PSD, no plano nacional, rumo a essas eleições de 2022? Olha, se você não sabe, o PSD foi pensado pelo ex-prefeito, ex-ministro de São Paulo, Gilberto Kassab, mas ele nasceu na Bahia. Isso. É o primeiro estado, através do senador Otto Alencar, que convidou a mim e mais alguns deputados, pela amizade que o Kassab tinha e tem com o Otto Alencar, o senador que desempenha um grande trabalho na CPI hoje, o Brasil todo está acompanhando. Então, nasceu aqui na Bahia. Então, o PSD é o maior partido hoje aqui do estado da Bahia, com mais de 100 prefeitos, e nacionalmente é um dos maiores partidos. Há uns 40 dias atrás, eu tive a oportunidade de estar com o Gilberto Kassab, junto com o senador Otto Alencar, senador de Coronel, e na data o senador Jacques Wagner também, aqui os 3 senadores da Bahia, e o Kassab, que dirige nacionalmente o PSD, ele quer uma terceira via, como muitos querem, né? Nós temos aí o Bolsonaro e o presidente Lula, no momento, despontando aí nas pesquisas, mas existe uma luta, vamos dizer assim, um desejo de um terceiro nome. Tem o Ciro aí também querendo ocupar essa vaga de centro, mas, infelizmente, os 2 principais ainda nas pesquisas é o presidente Bolsonaro e o presidente Lula na frente. E o Gilberto Kassab, como presidente do nosso partido, claro, ele que traça, ouvindo os presidentes dos estados e os deputados e senadores, vai tomar as suas medidas. Mas o que eu vejo é que está sendo tentado criar uma terceira via e tem conversas aí com o presidente do Senado, que hoje é do DEM, o Pacheco, para vir para o PSD para ser candidato. Se vai dar certo, por enquanto não dá para a gente saber, mas essa é a intenção, esse é o plano. No caso do PSD, inclusive nacionalmente, desde a sua formação até o momento atual, né, há muitos dissidentes do DEM, né, que era o antigo PFL. E eu pergunto, presidente, caso não se consiga viabilizar essa terceira via com mais consistência, qual é hoje a tendência nacional do seu partido, o PSD? Pelo seu discurso, pelo seu posicionamento, não iria aliar-se ao presidente Bolsonaro, mas, por exemplo, quando se vai para o Rio Grande do Norte, o PSD está nas mãos, pelo menos até o momento, do ex-governador Robson Faria, que é pai de Fábio Faria, ministro das Comunicações de Bolsonaro. Então, já teria uma outra tendência. Há realidades diferentes em cada estado, mas, de um modo geral, se a gente não tiver a formação dessa terceira via, o senhor acredita que há mais chance de composição do seu partido, pelo menos formalmente, com o ex-presidente Lula ou com o atual presidente Bolsonaro? Se você é um homem experimentado, sabe, infelizmente aqui no Brasil você tem partidos, mas não existe aquela fidelidade como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, republicano e democrata. Então, primeiro tem uma salada de partidos, né? Dezenas de partidos, que isso não pode dar certo. E não existe essa fidelidade. Como você falou, cada estado é uma realidade. Rio Grande do Norte é uma realidade, aqui na Bahia é outra realidade. Então, o que eu vejo, você tem a bancada de deputados, alguns apoiam o presidente Bolsonaro, outros não apoiam. O que eu digo, e você conhece de política, aí, né, os políticos, na sua maioria, vão acompanhar as pesquisas. Por lado que o vento soprar, pode ter certeza que a maioria vai. Então, muita gente ainda está esperando, nós estamos ainda
a um ano e pouco das próximas eleições de 2022, muita gente está vendo aí para onde o vento vai soprar, aguardando. Então, muitos que estão apoiando o presidente Bolsonaro... Como diz no interior, que nem biruta de aeroporto, né? Vai para onde o vento Isso. soprar. Infelizmente, essa é a realidade. Não adianta querer dizer outra coisa, que você conhece a política, essa é a realidade. Alguns não gostam de falar de fato o que acontece, mas eu falo, eu gosto de falar o que eu vejo. Então, muitos que apoiam o presidente Bolsonaro hoje estão lá tirando emendas atrás de emendas, que nós nunca vimos um festival de dinheiro igual a esse, dinheiro que eu digo, através de emendas, são milhões e milhões, nós nunca vimos, eu estou na política há muito tempo, o presidente Bolsonaro está refém do Centrão, infelizmente, ele que tanto criticou, está refém do Centrão. Cada vez que ele fica mais frágil, principalmente com essas últimas denúncias, com a CPI descobrindo, não estou dizendo ele, mas pelo menos a sua equipe, estava lá na corrupção para se tratando de salvar vidas, né, se tratando de vacinas, né, ele fica mais refém do Centrão e, como se diz aí no Nordeste, a peixeira entra com vontade para tirar mais verba. Essa é a realidade que nós estamos passando hoje, vergonhosamente, no nosso país. Para esses grupos, né, presidente bom é presidente fraco, né, que fica mais não fácil de se existe, arrancar, né? Não vai haver impeachment nenhum. Ali é só teatro. É claro que muitos partidos que entraram porque acreditam, não estou dizendo que são todos, tudo tem exceção, mas a maioria Todos é fazem o teatro. carnaval para valorizar o passe, né? Você sabe de tudo, para valorizar, para tirar mais verbas. Então, eles não têm interesse em tirar o presidente. Falta um ano e pouco, até porque o país não aguenta. Há pouco tempo tirou o Collor, tiraram a Dilma de qualquer maneira, só por política, e o Brasil ficando para trás. Então, não acredito que vai haver impeachment nenhum, porque o Centrão, principalmente, que é que tem a maioria dos deputados, eles querem o presidente fraco para tirar mais verbas. Teremos eleição no próximo ano, apesar do presidente Bolsonaro, em mais uma das suas bravatas vergonhosas, ameaçando que não vai ter eleição, né? O sistema de apuração nosso é um dos mais respeitados no mundo inteiro. Ninguém contestou até hoje. Veja, ele foi eleito há 2 anos e meio com esse mesmo sistema. Então, ele deveria não ter aceitado o resultado que lhe foi favorável, porque o sistema era corrupto, o que quer dizer hoje. Então, infelizmente, ameaçando golpe, é uma tristeza. Em pleno século XXI, um país como o nosso, uma das maiores economias do mundo, ainda está discutindo esses absurdos. Presidente, e falando a respeito agora de política na Bahia, né? Qual é como é que se posiciona o seu partido, o PSD, olhando para frente, olhando para essas eleições de 2022? Já tivemos a reeleição do governador Rui Costa, e que, na entrevista recente comigo, disse que está avaliando se disputará ou não alguma candidatura, poderá, inclusive, não disputar, abrindo mão para uma composição mais ampla. Como é que o seu partido, o PSD, e a sua pessoa se posiciona em meio a essas costuras na Bahia? Olha, é claro que eu estou falando por mim. Nós temos nacionalmente o presidente do PSD, Gilberto Kassab, temos aqui o nosso líder, que é o senador Otto Alencar, mas nós temos aqui um projeto exitoso, com 8 anos do governador Jacques Wagner, ex-senador, e depois 4 anos do governador Rui Costa, que foi reeleito devido a seu imenso trabalho, com a maior votação de todas as eleições que já houveram aqui na Bahia, de todas, Bateu com mais de Antônio 80%, Carlos Magalhães, né? com mais de 80%, né, de toda a Bahia. Para quem não conhece o governador Rui Costa, é um dos maiores políticos que nós temos, um dos maiores gestores que nós temos, talvez o maior que já passou aqui no estado da Bahia. Sem dúvida nenhuma, eu acompanho o governador. A Bahia mudou muito nesses anos, muitas obras estruturando. Para você ter ideia, o governo da Bahia, tendo à frente aí o governador Rui Costa, tem investido aqui na Bahia devido à sua forma de governar,
a sua técnica, ele que sabe de tudo, que vê tudo, né? Não deixa só por conta dos auxiliares, dos secretários, proporcionalmente tem investido mais que o Estado de São Paulo aqui na Bahia. Então, fez grandes obras que transformaram a Bahia e estão transformando. Claro que a Bahia é um estado enorme, com mais de 15 milhões de habitantes, proporcionalmente recebe menos do que o estado de Sergipe. Nós estamos aí na 22ª posição em arrecadação, portanto, um estado pobre, mas mesmo assim, o governador Rui Costa tem dado um show de administração. Não estou dizendo com isso que não falta muita coisa ainda, a despeito do que já foi construído na saúde, na educação, em infraestrutura, em todos os setores, né? Mas, repetindo, o estado é muito grande e muito pobre, mas o governador, não tenho dúvida nenhuma, seria um grande presidente da República. É claro que a gente sabe perfeitamente que o PT nacional já decidiu aí pelo presidente Lula, mas é um grande quadro. Claro que o Brasil ainda não o conhece, mas nós que convivemos com ele, eu que convivo com ele, apesar de não sou do PT, sou do PSD, é um grande quadro hoje no Brasil. Ele é do PT, mas tem uma visão macro, tem uma visão moderna de Estado, é um quadro espetacular. Então, o que eu acredito, eu sempre tenho conversado com o governador, que ele deve ficar até o final do seu mandato para poder, vamos dizer assim, manter a união de várias forças aqui que estão no poder nesses quase 15 anos de administração aqui na Bahia. Então, só são 3 vagas, né? Uma para governador, uma para senador e outra para vice. Se ele saísse, bagunçaria, porque ele só sairia para ser candidato a senador. E o presidente do nosso partido, o senador Otto Alencar, é senador, acredito que irá para a reeleição. Então, na minha visão, é claro que a política você sabe que muda na mesma hora, mas eu acredito que aqui os nossos candidatos serão Jacques Wagner, até porque ele acaba sendo beneficiado pelo presidente Lula, se continuar aí liderando as pesquisas, por ser do PT, ser muito amigo também, e o senador Otto Alencar para a reeleição. E o vice fica aí para o PP, que é um dos partidos também que dão sustentação, que tem um vice-governador João Leão, como membro para indicar. Essa é a minha visão. Claro, temos aí 1 ano e pouco ainda, que as coisas, como na política, podem mudar de uma hora para outra. E, presidente, qual será o seu projeto político? Disputa a reeleição para tentar costurar ser novamente presidente da Assembleia ou disputa o mandato de deputado federal? Né? Como deve se posicionar o presidente Adolfo Menezes? Olha, aqui sempre me pergunto, porque meu colega aqui, Ângelo Coronel, era deputado estadual e foi presidente da Assembleia, da presidência da Assembleia, hoje é senador da República, né? Mas as coisas não acontecem assim sempre. O que eu digo que é muito difícil, né? São muitos políticos aí, muitos caciques aí em minha frente, eu tenho essa noção. Então, não vou, eu pretendo disputar novamente. Estou no 5º mandato como deputado estadual, pretendo ficar aqui na Bahia. Que, claro, que eu respeito, aí depende da vontade de cada um, do projeto de cada um, mas você deve conhecer a classe política que sofre tantas críticas, né? Até porque são os políticos que fazem as políticas nacionais que impactam aí na vida dos 210 milhões de habitantes. Então, por isso apanho tanto, né? Porque, claro, que você tem os que prestam e os que não prestam em todas as atividades, não só na política, mas na política, por todas as televisões, né, por todos os órgãos de imprensa, estar permanentemente nas assembleias e no Congresso Nacional, é natural que saia mais notícias, e as que dão mais ibope são as notícias ruins que a gente vê toda hora. Então, você conhece bem a vida de um deputado federal. Então, claro que deputado estadual dá trabalho, mas deputado federal eu precisaria do dobro de municípios, né, para poder me eleger aqui na Bahia. A previsão é de 120 mil votos. Eu tive 80 mil, teria de trabalhar muito mais. E você praticamente não tem vida. Repito, respeito o projeto de cada um, não tem por que não respeitar, mas eu não pretendo ir para Brasília, porque é uma loucura. Você tem de estar terça, quarta e quinta retornando para suas bases, né, e sofrendo críticas da imprensa de uma parte, porque não trabalha nem segunda nem sexta,
As pessoas imaginam que segunda e sexta você não trabalha só terça, quarta e quinta, você trabalha de domingo a domingo, porque quando você chega quinta-noite, madrugada em casa, ou no Rio Grande do Norte, ou em Salvador, a não ser em Goiânia, que é mais perto de Brasília, né, você já chega madrugada. No outro dia, no gabinete, você já tem prefeitos, ex-prefeitos, lideranças, né, associações atrás de investimentos, de obras, de audiência. No sábado, você já tem de viajar para o interior. Aqui na Bahia, você tem distâncias de 1.000 quilômetros, né, municípios com 1.000 quilômetros. Você imagine nessas estradas, sem sinalização, com assaltos. Essa é a vida do deputado. Quer dizer, pelo menos para quem pretende continuar na política, para a maioria, né, para a entrega de uma obra no interior, aniversário do prefeito, da esposa, aquelas coisas que você conhece, óbvio. No domingo você retorna, segunda-feira, escritório lotado, terça-feira, Brasília. Então, é uma loucura que, às vezes, a população não conhece. Não estou dizendo, claro, que ninguém é obrigado a estar como político, mas a visão que se tem. Há pouco tempo, a gente viu aí uma reportagem na Globo querendo comparar um deputado no Brasil com a Suécia. Então, são realidades completamente diferentes, né? Do norte para o sul, completamente diferente. Então, infelizmente, até porque você não escolhe onde vai ter votos. Você pode ir numa cidade para ter 1.000 votos, até para ter 500 votos. Porque se você escolhesse, você se elegeria em Natal, vamos dizer, ou se elegeria em Salvador. Você não precisava sair de Salvador. Mas a realidade, eu mesmo, eu sou votado em municípios que é colado em Sergipe, sou votado em municípios que é divisa com Piauí, sou colado em municípios lá na região de Barreiras, colado em Tocantins, em municípios colados em Minas Gerais. Então, veja, aí tem aquela discussão da reforma política que também não sai do lugar, né? A gente poderia ter uma eleição, é a minha visão, tem projetos na Câmara, de uma eleição de 5 em 5 anos, acabando com as reeleições, você já passava 4 anos governando. E as eleições realidade, coincidentes, né? Coincidentes, hoje todo mundo tem condição de votar, o que não acontecia há décadas atrás, que muitos, por não ter condição de ter estudado, teriam dificuldade de votar todo nome. Hoje todo mundo está digitando aí um celular, mas infelizmente não querem, né? Não querem. Aí a eleição todo ano. A eleição acontece de 2 em 2 anos, mas está todo mundo já no interior, fazendo viagem. Então, há um ano das eleições. Então, praticamente, termina 2022, um ano depois começa a eleição municipal, a eleição de prefeito e vereador. Essa confusão toda no país, uma eleição que custa bilhões, direto e indiretamente. Mas, infelizmente, é a nossa realidade. Presidente Adolfo Menezes, e próximo de finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você compartilhasse com o nosso telespectador quais têm sido as suas principais ações à frente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Aquilo que, quando o senhor deixar o seu cargo, vai se sentir com dever, com sentimento de dever cumprido. Olha, é claro que você sabe como funciona, né? No Brasil as coisas são praticamente tudo errado. Diz a lei, a teoria, que os poderes são independentes, né? Que o legislativo é um poder, executivo e judiciário. Infelizmente, essa não é a realidade. A gente vê aí que o Congresso Nacional não faz nada que não seja de gosto, vamos chamar assim, de interesse do presidente da República. Bem assim, com raras exceções, aqui na Bahia. Mas mesmo nesse quase 1 ano e meio de pandemia aí que assola o mundo inteiro, desde março de 2020, a Assembleia tem trabalhado ainda de forma remota, só os setores essenciais que estão funcionando, nunca pararam. Eu estou todos os dias lá na presidência com a equipe, mas ainda as votações têm sido remotas. Mas a população não tem sofrido nenhum prejuízo, porque todos os projetos que foram enviados àquela casa, nós votamos, claro, com algumas mudanças, como requer o regimento ou o próprio parlamento. Existe, em decorrência da diminuição dos contágios aí pela Covid, a partir agora do próximo mês, a gente voltar de forma presencial, seguindo todas as recomendações. Então, votamos vários projetos de ajuda à população, de iniciativa dos deputados e do governador, liberando o pagamento de água até uma faixa de consumo da população mais pobre, bolsa
permanência para os alunos que tenham melhor nota, que tenham melhor frequência, né? Várias ajudas nessa triste realidade que a Bahia, claro, e o Brasil está atravessando, projetos de empréstimo para o governo da Bahia para investimentos na infraestrutura de 2 bilhões para que o governo fique apto a tomar esses recursos a nível federal. Então, são diversos projetos que chegam àquela casa, projeto do Ministério Público, projeto da empresa de abastecimento de água daqui da Bahia para mais saneamento, para levar mais saúde para a população. Então, de uma forma geral, todos os projetos que chegaram àquela casa, nós votamos. A única coisa que nós perdemos foi o calor das discussões e o movimento de milhares de pessoas que tinham diariamente na Assembleia. Mas, se Deus quiser, a partir de agora de agosto, a gente está retornando de forma presencial o seu funcionamento. Ok. Quero agradecer a participação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, Adolfo Menezes, que é membro do PSD. Seja sempre bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Prazer grande, Robson. Que Deus proteja a todos nós. Proteja aí o mundo, que os cientistas que, em tempo recorde, descobriram, que fizeram essa vacina, mais empresas aí, devido às suas pesquisas, já estão entrando no mercado. É o que a gente deseja, porque é a única forma da gente voltar a ter uma vida normal, e que tantos empreendedores aí perderam a vida de economia, de trabalho, né, com tanto prejuízo que trouxe ao Brasil, a todo mundo, que a gente volte o mais rápido possível a uma vida normal, para que a economia volte a crescer, para que as pessoas voltem a ter seu emprego, porque não é fácil. A gente é privilegiado, mas nessa hora que nós estamos aí falando, milhões de amigos ou de irmãos e irmãs nossas estão sem condição de botar um simples café na mesa. É muito triste a realidade do nosso país. Repito, um país tão rico como o nosso, que era para estar em outro patamar. Então, que Deus proteja a todos nós, que Deus proteja aí o Brasil, que Deus proteja o mundo, que Deus proteja aí o presidente da República, mesmo discordando frontalmente das suas políticas, que ele se restabeleça e tome juízo. Se os médicos lá no Vila estão em São Paulo, claro que eu não desejo uma operação neurológica, não, mas se botasse lá um pouco de juízo, talvez fosse melhor para o nosso país. Que Deus proteja todos nós, Robson. Muito obrigado, um prazer grande. Obrigado, presidente.